A equação módulo de x mais 1 menos módulo de x igual a 2x mais 1, x pertencente a R, tem quantas soluções? No fundo, o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, é resolver essa equação. Bom, e aí, conforme a gente discutiu nas aulas, resolver equações modulares em que aparecem vários módulos, como esse aqui, como esses aqui, o que a gente tem que fazer inicialmente é passar tudo para o primeiro membro. Vamos fazer isso? Então, passa tudo para o primeiro membro, aí você obtém módulo de x mais 1 menos módulo de x menos 2x menos 1 igual a 0. O que mais eu devo fazer? Eu devo estudar o sinal das funções que estão dentro do módulo. Então, aqui dentro desse primeiro módulo eu tenho a função x mais 1, que eu vou chamar de f. E dentro do segundo módulo eu tenho a função x, que eu vou chamar de g. Eu devo estudar o sinal dessas duas funções. Bom, já pensando aqui na função f, para a gente estudar o sinal, a gente deve inicialmente determinar as raízes. Vamos fazer isso, ó. X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. O que mais eu devo fazer na intenção de estudar o sinal da função? É um esboço gráfico. Ora, a função f é uma função do primeiro grau, então seu gráfico é uma reta crescente, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x no menos 1. Então, o esboço gráfico da função f é algo mais ou menos assim. Aqui está o eixo x, reta crescente, toca aqui no menos 1. Aqui você coloca um sinal de mais, né? Aqui você coloca um sinal de menos. Pronto, está aqui o estudo do sinal da função f, né? Aqui está o estudo do sinal da função f. O que ele diz? Se x é menor ou igual do que menos 1, f de x é negativo. Se x maior ou igual do que menos 1, f de x é positivo, né? Menor ou igual que menos 1 é menor ou igual a 0. Maior ou igual que menos 1 é maior ou igual a 0. Bom, agora eu vou estudar o sinal da segunda função, da função g, que é g de x igual a x, cuja raiz é o x igual a 0, x igual a 0. De qualquer forma, o gráfico da função g é uma reta, porque aqui a função é do primeiro grau, crescente, porque o parâmetro a é positivo, e vai tocar o eixo x no 0. É algo mais ou menos assim. O esboço gráfico dessa função. Aqui você coloca o mais, aqui você coloca o menos, e aqui está o estudo do sinal. Pronto. Então, recapitulando devagarzinho, providência 1 para resolver esse tipo de equações modulares, tudo para o primeiro membro. Providência 2 é estudar o sinal das funções que aparecem dentro do módulo. Providência 3 é construir o que eu chamo de quadro auxiliar. Como a gente faz mesmo para construir o quadro auxiliar? Inicialmente você vai dar tantos traços verticais quanto são as raízes diferentes que você achou no estudo do sinal. Duas raízes diferentes, dois traços verticais. Então vamos lá, vou colocar aqui um traço vertical, dois traços verticais. Disponha as raízes em ordem crescente, Então aqui o menos 1, aqui o 0. Muito bem. O que mais eu devo fazer? Agora, na primeira linha desse quadro de sinais, você vai considerar o primeiro módulo. Na primeira linha você considera o primeiro módulo. Então, vamos melhorar um pouquinho mais aqui, vem até aqui. Pronto. Aqui. E aqui. Na primeira linha do quadro auxiliar, a gente vai considerar o primeiro módulo, que é o módulo de x mais 1. Muito bem. O que o estudo do sinal da função f diz pra gente? Que se x for menor que menos 1, f de x é negativo, x maior que menos 1, f de x é positivo. Então, devagarzinho para a gente entender. Olha só, se x é menor que menos 1, o f de x é negativo, ou seja, o x mais 1 é negativo. E o módulo de x mais 1, nesse caso, vai ficar menos x menos 1. Então, aqui está o menos 1, para x menor que menos 1, o módulo de x mais 1 é menos x menos 1. O que mais está dizendo? Que se x for maior que menos 1, o f de x é positivo, ou seja, o x mais 1 é positivo, e o módulo de x mais 1 vai ser o próprio x mais 1. Então, aqui vai ficar x mais 1, e aqui também x mais 1. O que mais eu devo fazer? Eu devo dispor agora na segunda linha do quadro auxiliar o segundo módulo. Qual é o segundo módulo aqui? É o módulo de x, né? Módulo de x. O que o estudo do sinal da função diz? Que se x for menor do que 0, o g de x, né, é negativo, ou seja, o x é negativo e, portanto, o seu módulo é menos x. Então, aqui está o 0, tá vendo? Aqui está o 0. Para x menor do que 0, a gente coloca menos x. E para x maior que 0, conforme a gente está observando, o x é positivo e aí o módulo de x é ele mesmo. Aqui você coloca o x. Na terceira linha desse quadro auxiliar, a gente vai considerar a outra parcela, né, o menos 2x menos 1.
menos 2x menos 1. Como não tem módulo, em tudo aqui você vai colocar menos 2x menos 1. Ó. Menos 2x menos 1, menos 2x menos 1, menos 2x menos 1. Bom, e agora na quarta linha do quadro auxiliar eu devo dispor o que a gente vê aqui no primeiro membro da equação, né? O que a gente vê aqui no primeiro membro da equação? A gente vê o módulo de x, módulo de x mais 1, menos módulo de x, menos 2x menos 1. Então eu devo fazer essa linha menos essa, porque aqui é menos módulo de x, e ainda somar com menos 2x menos 1. Então devagarzinho para a gente entender. Pensando no x aqui, aqui vai ficar menos x mais x vai cancelar com esse menos 2x menos 2x. E agora menos 1, menos 1, menos 2. Pronto. Agora olha para essa parcela aqui. Lembrando que aqui vai ficar mais x, porque é módulo de x mais 1 menos módulo de x. Então, x mais x dá 2x, 2x menos 2x, 0. Agora, 1 menos 1 vai dar 0. Ah, opa, então aqui vai dar 0. Muito bem. Bom, aqui, x menos x vai dar 0, menos 2x menos 2x. E aqui a gente soma, vai dar 0. 1 menos 1, 0. Pronto, pronto. O que eu devo fazer agora? Bom, eu devo fazer o seguinte, pegar cada uma dessas parcelas aqui e igualar a 0, tá? E lembrando que essa parcela aqui, olha, menos 2x menos 2, essa expressão, corresponde ao x menores ou iguais que menos 1, tá? Então, menos 2x menos 2 igual a 0, significa menos 2x igual a 2 e, portanto, x vai dar menos 1. O menos 1 vai me servir como solução? Sim, né? Porque essa sentença aqui, menos 2x menos 2, é essa equação no caso em que x é menor ou igual do que menos 1. E aqui a gente achou x igual a menos 1. Opa, então o x igual a menos 1 já é a solução da nossa equação. Bom, agora aqui, pessoal, esse 0 aqui que está aparecendo é o primeiro membro da equação. Então vai ficar 0, primeiro membro da equação 0 igual a 0. Eita, 0 igual a 0. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Nesse caso, no intervalo de menos 1 a 0, a incógnita sumiu, a incógnita desapareceu e você obteve uma igualdade verdadeira, olha, 0 igual a 0. Tá? Quando isso ocorre, quando você está resolvendo uma equação e o x desaparece, você tem que analisar a sentença que você obteve. Se for sentença falsa, a solução é vazia, mas aqui é uma sentença verdadeira, então a solução não é vazia. A solução é todo o universo considerado para aquela equação. E no nosso caso aqui, o universo considerado dessa equação é o universo que vai de menos 1 a 1. Menos 1 a 1. Então isso significa que, para essa parte, todo o intervalo de menos 1 a 1, incluindo de menos 1 a 0, né? Desculpa, de menos 1 a 0. Todo esse intervalo de menos 1 a 0 aqui é a solução da nossa equação. Então, a solução dessa equação é o intervalo de menos 1 a 0, incluindo menos 1 e incluindo 0, tá? Bom, e agora eu estou nesse caso aqui, menos 2x, né? Falta o menos 2x. Menos 2x igual a 0, vai dar x igual a 0, que já está constando aqui, né? Portanto, a solução dessa equação é o intervalo de menos 1 a 0. Não é o conjunto menos 1, 0, não. São todos os números reais de menos 1 a 0, incluindo menos 1 e incluindo 0. Ou seja, o conjunto de solução possui infinitas soluções. Em vista disso, a gente vai concluir que a resposta certa é a letra D. Tem uma infinidade de soluções.